E a gente segue aqui no nosso estúdio do Money, mas agora com o nosso analista de política, o Pedro Venceslau, que vem conversar com a gente aqui presencialmente no nosso estúdio. Muito bem-vindo, Pedro, antes de mais nada, boa tarde. Prazer estar com vocês aqui, Muriel, boa tarde a todos. O Pedro, gente, confirmou o encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o empresário Joesley Batista, da JBS, lá no começo do mês. Agora, Pedro, foi a listagem da JBS na Bolsa de Nova York que funcionou como gancho para conseguir agendar essa reunião, esse encontro? Qual foi o gancho exatamente? Exatamente. Muita gente especula se o Joesley foi recebido pelo Trump como uma espécie de interlocutor do governo brasileiro, do Lula ou da diplomacia brasileira. Não foi nada disso. O Joesley fez questão de dizer para algumas pessoas que ele foi para lá como empresário. E o gancho para esse encontro foi o fato de que em junho a JBS passou a ser listada na Bolsa de Nova York. Então, ele foi lá falar sobre isso e também sobre novos investimentos da JBS nos Estados Unidos. A JBS já é uma das maiores produtoras de carne do país. São 90 fábricas distribuídas em 30 países, com mais de 70 mil empregados, ou seja, é uma potência nos Estados Unidos. Sendo que é uma empresa da JBS a maior produtora de frango do país, a Pilgrim's. Então, com essas credenciais todas, o Joesley Batista, no começo de setembro, foi ao encontro de Donald Trump na Casa Branca, o único empresário recebido diretamente pelo presidente. Eu me arrisco a dizer que nenhum brasileiro esteve na Casa Branca, nem mesmo Eduardo Bolsonaro, que é o interlocutor, diz muito próximo da Casa Branca de Donald Trump, mas nunca esteve com o próprio presidente. E é evidente que a conversa, em algum momento, passou pela questão das tarifas, apesar de Joesley e a JBS não terem sido prejudicados, né, Muriel? Porque a empresa produz carne no próprio Estados Unidos. É um ponto muito importante que você traz para a gente relembrar aqui, né? Porque o grande objetivo de Donald Trump é fazer com que as empresas saiam dos locais que elas estão hoje, no caso outros países, e migrem e que então para os Estados Unidos e comecem a funcionar e tragam suas operações todas para os Estados Unidos. É isso que a JBS faz. Então, no fim das contas, Joesley Batista, a JBS, não está sendo impactada por tarifas, como a gente tem acompanhado já, mas a carne brasileira está. Lembrando, né, aquela tarifa de 50% vale para a carne brasileira. A gente não tem essa informação ainda, Pedro, do que foi falado exatamente, se, por acaso, Joesley tentou ajudar, por exemplo, o setor da carne. Acho que com certeza ele deve ter feito um comentário, pelo menos, para o presidente Donald Trump, sobre como as tarifas estavam prejudicando o Brasil e o mercado norte-americano. Porque existe uma pressão enorme dos importadores de carne sobre a Casa Branca. A carne está muito cara nos supermercados dos Estados Unidos. E eu conversei, inclusive, com fontes da ABEC, que é a associação responsável pela exportação de proteína. Eles dizem que já havia um certo clima de aproximação antes mesmo desse evento em Nova York, dessa Assembleia Geral da ONU, e já havia muita conversa, muito contato entre as contrapartes, ou seja, entre os exportadores brasileiros e os importadores norte-americanos. Num primeiro momento, Muriel, o que aconteceu foi isso: importador americano, exportador brasileiro. Num segundo momento, começou a interlocução com o Capitólio, Senado, deputados e senadores norte-americanos recebendo empresários americanos que têm contato com os brasileiros. Até que começaram a se abrir as portas do governo, do primeiro escalão do governo americano. Então, vários outros empresários brasileiros de outros setores estiveram com representantes da Casa Branca. Empresários importantes aqui do Brasil, do setor de carne e de outros setores também. Mas nenhum deles diretamente com Donald Trump. Então, é claro que os mais otimistas dizem que talvez Donald Trump tenha ouvido de Joesley algum tipo de comentário que tenha feito com que o presidente americano tivesse um outro olhar pelo presidente Lula, ao dizer que teve aquela química entre os dois. Mas tem outro fator importante para a gente ressaltar, uma notícia que foi antecipada pelo Washington Post, depois confirmada na prestação de contas do Trump. Quando teve aquela cerimônia de posse, a festa de posse dos Estados Unidos, a Pilgrim's, que é uma empresa da JBS, foi a maior doadora, foram 5 milhões de dólares, superando gigantes como a Google, por exemplo. Então, além de ser uma empresa que é uma potência nos Estados Unidos, uma das maiores produtoras de carne, também é uma doadora de Donald Trump, a Pilgrim's da JBS. Então, o presidente norte-americano tinha vários motivos para receber Joesley Batista, né, Muriel?
Pois é, e aí aproveito para te perguntar também, Pedro, com relação àqueles elogios que Donald Trump fez para o presidente Lula durante o discurso ali da ONU. Foi uma conversa muito rápida dos dois, em torno aí de 39 segundos, mas isso aconteceu depois da reunião de Joesley Batista com o presidente Donald Trump. Será que teve alguma relação? A gente pode falar que foi essa reunião entre os dois que fez com que Donald Trump talvez estivesse mais suscetível a ouvir o presidente Lula? Podemos dizer que essa é uma ilação, mas com base no que aconteceu, dá para a gente supor. Eu não tenho essa apuração, mas o Joesley Batista tem uma boa relação com o governo brasileiro. Então, pode ser que na conversa ele tenha feito elogios ao presidente Lula, mas não dá para dizer que foi por conta desses elogios ou dessa conversa que o Donald Trump tenha tido essa reação inesperada, essa química de 40 segundos com o presidente norte-americano. Agora, o que existe agora é começam a aparecer histórias de que algumas conversas de bastidor aconteceram entre representantes do governo brasileiro e norte-americano antes desse encontro. Mas eu não duvido nada que tenha sido muito mais uma coisa realmente de química entre os dois, no momento em que a Casa Branca é pressionada por empresários norte-americanos a rediscutir a questão das tarifas, porque os Estados Unidos está passando por um problema com o café e também com um problema com a carne. Falta café nos Estados Unidos, falta hambúrguer nos Estados Unidos, e quem vai num supermercado, em qualquer cidade norte-americana, se depara com a carne com um preço absolutamente absurdo, né? Exatamente. Muito bem. Muito obrigada, Pedro Venceslau. Volte prazer. sempre aqui no Money. Muito bom te receber. Prazer, voltarei sempre. Obrigada. Vamos aguardar sempre a sua presença.